Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje é o termo da campanha, igreja. Você que fez a campanha, ainda não recebeu algo que você busca, mas pode ter certeza que o teu plantio vai ter sucesso, igreja. Basta você crer, porque às vezes termina a campanha e fala, ainda não recebi nada até agora, e já terminou, mas calma, é assim, a terra já foi preparada, plantou, logo vai estar colhendo no nome de Jesus. Igreja, levemos lá da cidade serrana, foi uma batalha, quase não vinha, mas quando Deus quer na igreja, Ele dá a direção, né, para a gente estar aqui. Antes de eu estar pregando, eu queria dar uma oportunidade para minha filha, está louvando o Senhor. Ela vem falando para mim, mãe, eu senti de louvar o louvor e tal. Então eu falei, faça o que o Espírito Santo de Deus manda, né? Porque nós estamos para obedecer, né, igreja? Porque é o Espírito Santo que vai direcionar nesta noite. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pode se sentar na igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Levante sua mão. Eu quero adorar o Senhor essa noite com louvor. E esse louvor particularmente tem falado muito comigo, igreja. Porque por mais que a gente está na presença de Deus, servir a Deus não é fácil. É como a gente sempre diz, é matando o leão todos os dias. Então, eu quero adorar o Senhor com esse hino. E eu peço que você medite bem na letra desse louvor, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Glória a Deus. É Deus. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora cê dá pra me ouvir. Eita Deus. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Glória a Deus, aleluia. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Escute. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim, igreja. Sempre será a mão de Deus sobre a sua vida. Independente de qual circunstância você está enfrentando, sempre será a mão de Deus sobre a sua vida. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado hoje aqui essa noite, igreja. Tem alguém que esteve
te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim, igreja. Sempre é a mão de Deus sobre a sua vida, sempre é a mão de Deus sobre a sua casa, sempre é a mão de Deus sobre a sua saúde, sempre é a mão de Deus no seu trabalho, sempre é a mão de Deus no seu ministério. Então levante a sua mão essa noite, declara a Ele que é a mão de Deus sobre a sua vida, a todo momento da sua vida. Você crê? Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. É a mão de Deus, igreja, é a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluia. É a mão de Deus sobre a sua vida, igreja. Lembre sempre disso, que não importa a circunstância que você está enfrentando, mas sempre é a mão de Deus sobre a sua vida, amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É, igreja, o que não deixa nós desistir é a mão de Deus. Porque se não for a mão de Deus na missionária, a gente desiste. Por isso que nós sempre tem que pôr Deus Todo-Poderoso como a nossa prioridade, igreja. Se nós não pôr Deus como prioridade, não tem como nós conseguir. Vou dar uma oportunidade rapidinho para o meu genro, aleluia, que também veio com a gente, né? Meu genro, minha filha, meu netinho Caleb, vai chamar Caleb, missionária. É um varão, vai chamar Caleb. Você é vovó a primeira vez. Ué, tu com 50 anos tem que vir, né? Ué, precisa ser vó. Oh, glória. Aleluias. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nessa noite de estar na presença do nosso Senhor? Pode glorificar e exaltar o nome dEle, porque Ele é digno de toda adoração. E Ele está no nosso meio nessa noite, amém? Eu quero deixar um breve versículo para a meditação da igreja, que diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 22, diz assim, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e logo foi e se esqueceu de como era. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra vai dizer para que nós não venha simplesmente ser só ouvinte da palavra, porque ouvir a palavra é bom, mas obedecer aquilo que a gente ouve é melhor. Eu sinto a graça do Senhor aqui nessa noite. Irmãos, muito hoje em dia já conhece a palavra, mas infelizmente quer andar do seu modo de viver, quer andar da sua maneira. Mas se nós somos cristãos, nós temos um Deus sobre nós e Pai,
que deixou a palavra para nós andar em conformidade com a sua palavra. Irmãos, se não aquilo que eu ouço, se eu não pôr em prática, não exercer a palavra do Senhor, simplesmente eu vou conhecer, mas não vai gerar resultado na minha vida a palavra do Senhor. Você vai ver na Bíblia, a Bíblia diz dos heróis da fé, já fala heróis da fé, por quê? Porque eles ouviram o direcionamento do Senhor, ouviu a palavra, mas compreendeu a palavra, começou a viver a palavra começou a fazer prática da vida deles, e eles se tornaram um com a palavra. E se nós viver em conformidade com a palavra do Senhor, ela vai germinar na nossa vida, ela vai crescer na nossa vida, e ela vai multiplicar e vai gerar vida para o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra vai dizer, se nós ouvimos só a palavra de Deus e não é cumpridor da palavra, a Bíblia é bem clara, diz que nós somos semelhante a um varão natural que contempla a si mesmo no espelho, e daqui a pouco foi se esqueceu como que era. Irmão, todos nós temos espelho na nossa casa. Quando você vai arrumar para ir a algum lugar, você olha no espelho, mas daqui a pouco você volta e olha de novo para ver se você está do jeito que você quer. Irmão, a palavra de Deus, ela é o nosso espelho. Se você olha para a palavra de Deus e começa a viver a palavra de Deus, o homem natural vai refletir a si mesmo. Mas quando eu vivo a palavra de Deus, sabe quem que o povo vai contemplar na nossa vida? Vai olhar em você e vai falar: eu vejo Jesus na sua vida, eu vejo Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque agora a palavra faz parte da sua vida e você anda em conformidade com a palavra do Senhor. Jesus Cristo disse, sabe o que Jesus Cristo disse? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viemos para Ele e faremos nele morada. Irmão, a minha Bíblia vai dizer que uma das transgressões que levou Saul a morrer, sabe qual foi? Porque ele ouviu a palavra do Senhor, mas ele quis fazer do seu modo que ele queria. Glória, eu sinto a graça do Senhor nessa noite. Saul conhecia a palavra, mas ele não quis dar primazia à palavra do Senhor. Irmão, quando eu conheço a palavra do Senhor, e eu vivo a palavra do Senhor, e eu ponho em prática a palavra do Senhor na nossa vida, por onde você for, por onde você passar, as pessoas vão olhar para você, e vai ver que você é uma pessoa diferente. Sabe por quê? Não é porque você é bonito, não é porque você fala bem, é porque o Senhor Jesus faz parte da sua vida. É que eu agradeço a minha oportunidade, as palmas glorificam. Glória a Deus, aleluia. Igreja, o papai está falando nessa noite, né? A gente tem que sim ter obediência à palavra do Senhor, porque às vezes a gente lê, mas não pratica o que o Senhor está nos ensinando. E o que o Senhor nos ensina, igreja, é para nós, para sempre, para levar para quando o Senhor buscar a igreja, a gente vamos levar aquilo que nós aprendemos aqui, porque é o próprio Deus ensinando através da boca dos profetas. E se a gente não obedece, o que é que acontece, igreja? Nós não conseguimos chegar até onde temos que chegar. Igreja, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a seguir. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 a seguir. Aleluia, glória a Deus. Hoje até acidente na pista missionária, nós vimos um rapaz bater um caminhão de moto. Chama Marcos, ainda bem que está consciente. Quer dizer que se está consciente tem vida, né? Apresenta ele em oração, o nome por Marcos. Igreja, não está brincadeira, a gente sai de casa, né? Mas quem sabe que volta só Deus, né? Por isso que tem que estar preparado, se não voltar para casa, mas pelo menos para a glória tem que ir, né, igreja? Porque Deus me livre, né?
A gente não volta para casa e perde a salvação. Por isso tem que estar preparada, igreja. É um alerta para a gente ver que a gente sai, mesmo que não é com a gente, se fosse, igreja. E se de repente o Senhor falava, agora eu estou te chamando, e aí? E se pedir a tua alma nessa noite, o que você tem para oferecer? Está preparados? Tem que estar preparado, igreja. Todos já acharam a palavra do Senhor? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Suné, havia ali uma mulher importante, o qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Olha que maravilha, né, missionária? A mulher e o homem de Deus, quando é conhecida, onde passa, as pessoas veem que é uma mulher e um homem de Deus. Façam ali, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um cadeiro. E assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se falei por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele que se há de fazer por ela. E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Pode sentar e as palmas que glorificam o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo na igreja vem nos direcionar a tua palavra nesta noite. E que vem falando aqui dentro desta palavra que havia uma certa mulher que ela ali observava o profeta na igreja. Porque nós que está sempre na presença do Senhor, se a igreja souber, a gente é observado, principalmente por questão de fora. E cada testemunho que nós damos, a gente vai trazer eles para perto de nós, que é para a presença de Deus, para a casa de Deus, igual aqui nessa noite, se torna uma família. E fala também a palavra que essa mulher, ela não poderia ter. E como ela observava o profeta, ela convidou o profeta para pousar em tua casa. E ali ela preparou cama, ela preparou um lugar para o profeta ali pousar. Porque ali havia sinais de Deus naquele homem. E quando o profeta entra dentro de um lugar, quando o profeta ele entra numa área que aonde não tem nada, alguma coisa acontece. E aquela mulher não poderia ter filho, mas intermédio ela ali concebeu o profeta do Senhor, e aquele profeta era homem de oração. E onde tem oração, alguma coisa acontece. E fala a palavra que o esposo dela já era avançado de idade, já era velho. E muitas vezes a gente fala que quando chegamos numa certa idade, lógico que eu não quero gerar mais, né? Mas tem pessoas que têm sonho, não só de gerar filhos, mas tem sonhos de ter tua casa, tem sonho
possa fazer. E fala a palavra do Senhor que aquela mulher veio a gerar. Olha para vocês verem, uma mulher que não gerava. E a palavra do Senhor tem vários versículos sobre mulheres que não geravam e passou a gerar. Mas para acontecer um milagre, elas teve que pôr numa posição, tudo no altar do Senhor. E aonde muitos têm depositado a tua confiança, né, missionária? Porque se a gente não pôr a nossa confiança em Deus, igreja, é impossível nós alcançar alguma coisa. Nós vamos cansar de cultuar, nós vamos cansar de fazer campanha e ainda vamos culpar. Eu fiz a campanha, eu cumpri o que tinha que cumprir e nada aconteceu. Mas aonde você está depositando a tua confiança? Porque esta mulher, quando ela olhou no profeta, ela viu Deus. Ela viu ali o poder de Deus sobre aquele profeta. Só que aquela mulher, ela teve o filho dela, mas também o menino veio a falecer. Pensa, não gerava missionária, mas depois gerou, teve um menino, mas ele veio a falecer. Pensa que dor para aquela mãe, mas era o fim aquela situação, igreja. Aquela mulher tinha perdido tudo. Não, igreja, porque aquela mulher voltou a procurar o profeta e disse, ó, meu filho morreu. E quando ela foi até o profeta, igreja, e ali ela reclamou e disse a ele que o filho dela tinha morrido, porque a pior coisa é não poder gerar e de repente perder. É uma situação complicada, igreja. Mas aquele profeta, ele voltou e a casa daquela mulher entrou no quarto, e quando entrou no quarto, deitou em cima do menino, e o menino veio a viver. E o que você veio fazer aqui nesta noite, igreja? O profeta foi até o quarto, deitou sobre o menino e o menino ressuscitou. É como você saiu lá da tua casa, você trouxe um problema, mas você veio para resolver este problema. E se você veio não buscar profeta, mas veio buscar o dono do que é o Senhor, que dá para te entregar nessa noite, pode ter certeza, igreja, que você veio no lugar certo. Aquela mulher veio até o profeta. Você veio ouvir a palavra. Você não veio buscar o profeta, mas você veio buscar a palavra que está sendo pregada intermédio ao profeta. E pensa bem, igreja, cada um nessa noite que está aqui, cada um tem uma situação, cada um tem um sofrimento, cada um tem uma dificuldade aqui nessa noite. E se você veio e você prestar bem atenção, que para aquela mulher ela recebeu a bênção, mas depois ela perdeu a bênção, mas ela não perdeu a esperança dela. E o que foi impossível, que era a criança, o menino viver, o menino viveu. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja nessa noite? O que você veio buscar? Qual que é o teu problema que está morto? Às vezes não é o filho que está morto, às vezes não é o esposo, não é ninguém que está morto, mas alguma coisa em você está morto. Mas nessa noite o Senhor vai ressuscitar, igreja, na tua vida o que você precisa buscar do Senhor. Então nessa noite, faça como essa mulher fez. Ela depositou a confiança dela, porque ela perdeu o menino, mas o Senhor devolveu a ela. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para o nosso Deus não tem nada impossível não, igreja. Glória a Deus. Mas para isso depende de mim, depende de você. Às vezes vem para a igreja, mas não ora em casa, missionária. Às vezes o Senhor quer que você joelha, ora, busca Ele. E quando você vir depositar no altar do Senhor tudo que
Você quer que Deus faz? Você quer que Deus mostre para você quem é a resistência dele? Quem é Deus para você? Mas quem é você perante Deus? Você acha que Deus não vê você chorando? Você acha que Deus não vê você desanimando? Você acha que Deus não vê você falar, eu vou parar? Porque as coisas para mim não vai nada bem? Pensa para o pregador, para a pregadora, muitas vezes está em cima do altar, está tudo bem? Não, mas está bem por causa da presença do Senhor que habita sobre nós. O Senhor não quer só aqueles que está tudo bem. O Senhor quer aqueles que estão cansados, que estão fatigados, mas está na presença dEle. Falar que Deus é bom quando está tudo bem é fácil, mas quer ver falar que Deus é bom quando as coisas estão dando tudo errado. Uma coisa nós temos que aprender, igreja, que quando está tudo bem, que achamos que estamos no alvo forte, estamos enganados, igreja, estamos fracos. E quando nós estamos ali na peleja, rastejando, pode ter certeza que é a hora que você está mais forte, que é a hora que Deus está mais cuidando de você. Se nós olhar para nossas dificuldades, igreja, às vezes a gente põe um obstáculo, não vou como eu mesmo, quase não venho. Mas se a gente olhar que vai acabar de quebrar, eu não estaria aqui nessa noite. Mas se eu confiei que é o Senhor que me trouxe aqui à noite como profeta, para profetizar sobre a igreja. Olha, essa igreja, eu não saí da cidade de Ceana com um carro ali com problema, à toa não. Eu vim, igreja, com a autoridade de Deus, para entregar o que Deus manda eu passar para a igreja nesta noite. Deixar o filho com febre debaixo das cobertas, que eu ia levar ele no médico. Falei, não, eu vou, porque a batalha está grande. É porque tem algo nessa campanha que até eu vou receber. E se a gente luta contra esse inimigo da nossa alma, que tenta nos parar no caminho, e nós vem, igreja, pode ter certeza que algo grande tem para a amada igreja nesta noite. Pode ter certeza. Encanta lá, basuriana. Pode receber, porque Deus tem coisa grande para a igreja nesta noite. Trianda lá, basuribicama. Oh Deus de mistério, a presença de Deus está forte neste lugar, porque tem pessoas aqui que estão precisando da urgência de Deus na tua vida. Então toma posse aí nesta noite. Toma posse aí nesta noite. Labassuri me clama. Rianda labassuri anda lamanai. Ele clama labassuri canta. Oh, aleluia. Quando está teu problema difícil, pega ele agora assim na tua mão, igreja. Pega ele agora na tua mão, teu problema. Põe na tua mão e fala, Senhor, está na palma da minha mão, mas daqui vai para a tua mão. E da mão do Senhor, Ele vai descer com o socorro do céu. Rabiassiri me anda. E clama labassurianda, e me canta mais. Ai, Deus de mistério. Teu problema não é maior do que o teu Deus, não, igreja. Seu problema é pequenininho na presença deste Deus. Ai, se tu sentisse o tão grandioso é este Deus, tu ia ver que tudo isso, porque mais tu olhando, não tem saída. Olha, para Deus não tem nada que Ele não possa fazer. Esta mulher não perdeu o filho, ela ganhou a bênção, não perdeu o filho, mas o Senhor devolveu. Ele devolve aquilo. Sabe por quê, igreja? Aquilo que nós não conseguimos suportar. Tem coisa
coisa que Deus sabe que nós suporta. Quando Ele vê que eu e você não suporta, Ele fala, não, hoje é dia de eu direcionar e mudar essa situação, essa história. Porque Deus está vendo aqui, ó, coração sangrando. Deus está vendo aqui pessoa enferma. Deus está vendo aqui nessas fotografias pessoa que não era nem para estar vivo, pessoa que obra de macumbaria, e Deus está quebrando, sabe por quê? Intermédio de você está aqui nessa noite. Se você não estivesse aqui, não estaria aqui essas vidas, porque são almas, igreja. São almas que estão aqui. E quantas vezes você está buscando? Continua buscando. Não desista, não. Porque o Senhor lhe fala dessa maneira, que a amada igreja, o tempo dele não é o nosso tempo, porque o tempo dele é bom e perfeito. O nosso tempo falha. Para nós poderia ser agora, mas para ele tem o tempo determinado. E quando chega esse tempo, não tem nada que impede o que o Senhor tem para fazer, tanto para você e tanto para cada um que está aqui, ó. Às vezes a gente vê tantos casais, mas só Deus sabe como está vivendo. Às vezes na sociedade está abraçando, está bem, mas quando chega dentro de casa é uma tristeza, é um para lá, é outro para cá. Sabe o que é isso, igreja? O Senhor quer que nós direciona mais em oração, em jejum, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ele não tem família e ele não aceita que você tenha a tua. Ele só tem destruição na vida dele, porque ele não tem direito mais ao reino, mas eu e você tem direito ao reino do céu, e isso traz inveja à igreja. Sabia que muitas vezes ninguém quer o que você tem, mas é o que você é que provoca as pessoas. Às vezes a gente não tem nada e são vítimas de inveja, mas porque o que somos, sabe por quê? Ser escolhido, ser chamado, estar na presença do Senhor, não é qualquer um, não. Olha quanto está aí fora e aí você está aqui dentro. Me canta lá baciri, me anda, me clama lá manai. Tem uma pessoa aqui no nosso meio, eu vou descer lá no missionário. Tem uma pessoa aqui no nosso meio, que essa pessoa está com mioma no teu útero. E esse mioma ele mexe como se fosse uma criança. E Deus quer te curar nessa noite. E para você saber que é Deus, quando está naqueles dias, dá até medo. Mas o Senhor é Deus do controle. Cadê essa pessoa? Ele te cura nessa noite. Cadê essa pessoa? Quer a bênção da mão do Senhor? Aleluia. Cadê essa pessoa? Quer a bênção? Cadê essa pessoa? Recebe aqui, em nome de Jesus. É assim, parece uma criança mexendo, tremendo, mas hoje o Senhor te cura deste mioma. Deus é Deus de milagre, igreja. Tem uma pessoa aqui no nosso meio, que essa pessoa chegou aqui, e o Senhor me mostra o seu coração muito desesperado. O Senhor fala assim, acalma, porque esta peleja não é sua, é dele, e ele está entrando nesta noite, nesta peleja. Cadê essa pessoa? Porque as tuas mãos não pode, mas ele pode. Cadê essa pessoa? Que a benção, você entrou aqui em desespero, não, as tuas mãos não pode, mas a mão do Senhor pode entrar nesta causa, que só Deus pode fazer por você. Cadê essa pessoa aqui? Recebe em nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui no nosso meio. Deus está repreendendo o demônio do suicida. E para você saber que é você, você já pensou em várias vezes tirar a tua vida. Cadê essa pessoa? O demônio suicida. Cadê
Cadê você? Não precisa ficar com vergonha, não. Nós também temos que passar, né, pela libertação. Para nós estar aqui hoje, temos trabalho para os obreiros. Meu Deus do céu. Mas hoje estamos libertos pela honra e glória do Senhor Jesus. Cadê essa pessoa? Você mesmo, vem aqui. Aleluia. Missionário, quando eu estava em processo de libertação, disse que eu flutuei no chão. 15 obreiros para me segurar. Eu não lembro não, sabe, mas quando me encontram assim, eu misericórdia de tanto trabalho assim. Para chegar aonde nós temos que chegar, tem processo. E Deus ama a sua vida. Deus fala assim para você, que às vezes você olha, você parece ser odiada, mas não, Jesus te ama. Fecha teu olho nessa noite, Senhor. Neste momento que estamos aqui em oração, vai repreendendo todo espírito assassino, Pai. Todo espírito suicida que entrou na mente dela. Em nome de Jesus, espírito da depressão, da ansiedade, da invontade de viver, vai caindo por terra agora. Vai caindo. Você que está lá na casa dela, eu não sei o que foi feito para poder deixar assim, mas o nosso Deus, o Deus de Israel, nessa noite, vai te colocando por terra. Senhor, dá a libertação para essa vida. Sai todo mal, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, que bonito abraçar, Deus. Um abraço, ele alegra o nosso dia. Às vezes a gente tem que se abraçar. E a obreira fez certo, abraçou. E pode ter certeza que aliviou o sofrimento dela. A minha filha, quando eu estava em cima do altar, o Senhor me mostrava o seu neném. E seu neném estava... Algo do neném não estava formado. E você estava com medo disso. Que uma informação do neném não foi formado certo. E é a parte da cabecinha da criança. E isso vem te trazendo uma preocupação. E Deus fala assim, que Ele está tocando com as mãos dele no seu ventre. E está dando perfeição para esta criança. Essa criança não vai nascer imperfeita, não. E para você saber que é Deus, você vem sentindo cada vez mais forte que algo estava de errado. Estava. Mas quando eu subi no altar, o altar não é meu, é de Deus. Lá do altar de Deus, o Senhor disse que Ele está pondo perfeição na cabecinha da criança. Recebe em nome de Jesus. Tem uma fotografia aqui, igreja, já vai dar 9 horas. Essa moça aqui, ó, quem trouxe a fotografia? É a colheita da minha, é a do ar, vida aberta. Essa moça aqui, ela perdeu muita coisa, né? E o Senhor mostra a ela que ela anda com uma ansiedade muito grande. E tu olha nela e fala, mas que tristeza que está na minha filha. Eu já não aguento mais ver minha filha dessa maneira. Quando eu peguei essa fotografia, mãe, me mostrava o Senhor que foi feita uma obra de macumba com tranca-rua e trancou tudo. Mas o Senhor fala assim, eu estou me arrepiando, que nessa noite esse tranca-rua está caindo por terra. E pode falar para ela que tudo que ela perdeu vai voltar melhor para a vida dela. Porque tu não aguenta ver ela dessa maneira mais. Mas tu vai ver o que Deus vai fazer depois dessa revelação que o papai mandou te entregar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tirar aqui, senhor? Pode tirar. Essa criança aqui, ó.
De quem que é esse bebê? De quem que é essa fotografia? Aleluias. Não é de ninguém? Essa criança, Deus está dando livramento de meningite. Está clamando de dor na cabeça, né? Grande é o livramento de meningite na vida dessa criança nessa noite. Não é dorzinha assim forte, mas estava doendo a cabeça. E não é sempre. Mas o Senhor me mostrava uma infecção daqui, que ia até no líquido, daqui a parte da coluna. O Senhor falava meningite. Grande é o livramento na vida dessa criança nessa noite. Este rapaz, aleluias, glória a Deus. Esse rapaz, ele perdeu algo da vida dele, né? E ele pensou assim: eu perdi tudo. Mas o Senhor fala assim que está visitando ele nessa noite, porque ele pensou em tirar a vida dele também. Ele tem ficado quieto buscando, né? Ele não se abre mais com ninguém. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está visitando ele, passando bálsamo no coração dele e na mente dele, para ele voltar a ser alegre, porque ele não era desse jeito. Ele era uma pessoa muito alegre, não é mais. Mas o Senhor está restaurando essa vida novamente. Recebe, toma posse, em nome de Jesus. Essa família aqui, ó. Você podia falar para mim quem que é? Fizeram uma macumba para destruir, né? E você está muito triste. Você ama a tua família, mas você está vendo um fio, tudo se corrompendo, o cordão se quebrando, mas Jesus restaura. Restauração. A tua vida não foi em vão, tem restauração. Porque o Senhor é Deus que Ele não quer destruição, Ele quer união. É o que tu está precisando. Restauração, transformação. E Deus está fazendo na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E anda lá baixo de canta na mais. E me anda lá baixo de cama na. E anda se de cama lá mais. Eu vejo este homem caído no chão. E quando eu vejo ele caído no chão, eu perguntei em pensamento: Deus, por quê? Este homem estava com um problema no coração. E eu via ele caído no chão com morte, de um infarto fulminante. Mas hoje Deus está dando saúde para ele. Entrega o recado para ele, que tem vida. Que para ele não preocupar, ele não contou para ninguém, mas ele vai saber. Porque ele não está sentindo bem. Ele não está sentindo bem, viu, missionária? Mas o Senhor é Deus que cura. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Essa menina de rosa, aleluia. Cadê ela? É você? Acho que eu já vi ela. É você a fotografia. O Senhor manda te falar assim, intermédio aquela foto. Tem um caixão saindo de dentro da sua casa. Não vai descer. Porque o Senhor disse que ainda tem vida. E o Senhor disse para tu amolecer o teu coração. Porque tu perdeu toda a fé, tua esperança. Tu pensa, não vai acontecer nada, não muda nada, vai mudar. Porque o que está saindo de lá é o espírito da morte. E junto com esse espírito da morte estava a pomba gira.
começou uma briga e essa briga é defacada. Mas hoje Deus dá um grande livramento no nome de Jesus. Aleluia. Tem uma pessoa aqui no nosso meio, está aqui, ó, do lado dos irmãos. Essa pessoa anda com muita dor na sua coluna. Cadê você? É uma dor assim na sua coluna. E é um irmão, cadê você? Mas o Senhor mostra que não é coluna, não, seuzinho. Quer o livramento? Agora não está doendo, está normal. Mas quando dói, o Senhor mostra os seus rins. Cadê essa pessoa? Aqui, ó. Recebe. Agora não tem nada. Mas dependendo do que você faz, tá aquelas pontadas. Mas é o teu rim. E o Senhor mostra o segundo teu rim. Ia parar. Mas não vai parar mais. Porque o Senhor é o Senhor dos milagres. Não é por isso que não é sempre. É quando tu faz alguma coisa que dá dor. Por causa do seu rim. Mas Jesus te cura nessa noite. Tem uma pessoa aqui no nosso meio. Você tem uma pessoa da sua família, não mora aqui. Eu estou em Pontal, né? Liberando, eu estou em Pontal. Pessoa mora em outro estado. O Senhor não me mostra a pessoa aqui. E o Senhor me mostra essa pessoa aqui. A pessoa não é nova, não. É pessoa de idade. E aquela pessoa está muito doente. E o Senhor fala assim que está visitando essa pessoa nessa noite. Cadê você? Lá. Leva a benção. É assim? Mora em outro estado. E não é nova, é de idade. Está vendo? Grande é o livramento do Senhor na vida. É assim que Deus trabalha, Deus. Meu Deus. Este rapaz aqui, ó. Este rapaz. Esse aqui, ó. Aleluia. Os dias desse rapaz estavam contados pelo missionário. Às vezes a pessoa não veio, mas a fotografia está aí. Os dias desse moço estava contado, viu? A sepultura dele estava aberta. Só que não era o diabo não, viu? Pessoas más. Ia levar ele para um determinado lugar. E ali ia tirar a vida dele e consumir, sumir com o corpo dele. Mas Jesus está dando livramento. Está vendo como é bom estar aqui, ó? Está vendo como que é bom estar aqui? E se não tivesse aqui? Como que Deus deixa? Ele cuida até intermédio de uma fotografia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está vendo? Deus é Deus de livramento, igreja. E estava armado para a missionária. Para tirar e consumir com o corpo dele e não achar nunca mais. Aleluia. Essa mocinha aqui, missionária, veio de quem que é? É filha dela ali, ó. Levanta a mão quando ela mostra a fotografia. Levanta a mão. Essa filha, Deus tem uma obra muito linda na vida dela. É por isso que é difícil. Porque quando Deus tem chamado, parece que o inimigo não deixa, né? Parece que a batalha espiritual vem de um jeito, mas tu vai ver ainda uma grande pregadora do Evangelho. É por isso que não te apegaça, responde demais, né? Que te entristece, que te dói na alma. Porque tu vai falar, te responde. Mas porque é escolhido do Senhor. E quando Deus fazer, vai mudar tudo, vai ser tudo diferente. Aleluia. Este menino aqui, ó. Mas parece que não é esse tamanhozinho, não, né? Tá mais. Este menino. Quem que é essa foto? Aleluia. Põe umas fotos, ele sabe quem Aleluia. tem dom, não. Quem trouxe não está aqui, né?
Mas o Espírito Santo de Deus está visitando este menino. Este menino ia ser sequestrado, viu? E quando sequestrasse esse menino, era para vender os órgãos dessa criança. Então ora pelas crianças e pelos pré-adolescentes, igreja, que precisa muito das orações, porque o inimigo está com uma sede muito grande contra esses pequenos. Aleluia. Essa senhora aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa senhora, ela está com uma dor nas pernas. Ela incha muito os pés, as pernas. O Senhor fala assim que ela estava com coágulo nas pernas dela. E o Senhor está dando a cura de trombose nas pernas dessa senhora. Ela não está, mas a fotografia está em grande livramento. Ela tem muita dor nas pernas. Essa aqui, ó. Verdade. O Senhor me mostra essa fotografia. E quando eu estava aqui, eu vejo uma sombra. E essa sombra negra atrás dela. E tem perturbado muito a mente dela. Só que hoje o Senhor está quebrando todo este mal contra a vida dela. E tudo que ela faz, nada dá certo. A vida dela só dá para trás. Mas intermédio da fotografia, que por isso que é importante, está sendo quebrado todo mal, todo laço, toda obra de macumbaria contra a vida desta jovem está sendo repreendida em nome de Jesus. Este rapaz aqui, ó, o Senhor me mostra que o Senhor está abrindo uma grande porta para ele. Está tudo difícil também, a situação está tudo difícil. Mas tem pessoas que não é amigo dele não, viu? E você já tem falado isso para ele. Vigia com as suas amizades. Nem todos gostam de você, nem tudo é amigo. Mas não desiste. Continua. Vai chegar a hora de brotar no coração dele. Porque tu sofre por ele. Porque o seu amor é muito grande. Mas tu não aguenta mais viver assim como está vivendo. Mas Deus vai mudar essa situação. Do teu casamento não vai ficar assim. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem 3 pessoas aqui no nosso meio. Que essas 3 pessoas, uma dessas pessoas tem um que está preso. E as outras 2 tem pessoas nos vícios. E Deus fala que nessa noite Ele está entrando com milagre. 3 pessoas, cadê? Aqui. Está faltando 2 pessoas. Ele está entrando com milagre. Cadê? Aqui, lá. Recebe no nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui que essa pessoa não está dormindo de jeito nenhum. Não é vergonha não, né? Por causa de dívida. Você está com uma dívida e você tem um prazo para pagar essa dívida. E você não está nem dormindo. O Senhor fala assim que vai preparar. Só descansa o teu coração. Cadê essa pessoa? Ali. Descansa. Está tirando tua noite, não vai adiantar. Não vai adiantar ficar acordada. Mas entrega para o Senhor. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tira, Ele traz, Ele faz. Então, você menos imaginar, o Senhor vai te surpreender. Aleluia. Tem uma pessoa aqui, que essa pessoa está com medo de se você está com câncer. Mas está te preocupando demais. Deus quer fazer milagre. Cadê essa pessoa? Mas está te preocupando muito. Cadê você? Mas Deus é Deus de milagre. Que é a bênção.
Você está com medo, está com câncer. Você não procurou a medicina, não. Mas está acontecendo um negócio aí que está. Ai, meu Deus, será que é câncer? Era, mas hoje Ele te cura. É assim que era uma pessoa que ficou com medo de ir, porque ia dar. Que era, mas hoje o Senhor te cura. Ele toca do alto da cabeça a planta do teu pé e faz a cirurgia aonde ia ter que fazer quimioterapia. Não vai fazer. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem uma pessoa aqui que essa pessoa só vem pensando, eu vou embora de casa. Na hora que menos esperar, não vai me achar mais em casa. Cadê você? Quem vai sair de dentro da tua casa é o diabo. Que ele quer tirar você lá de dentro. Cadê essa pessoa? Por causa de humilhação. Você é muito humilhada dentro da tua casa. Onde é para você ter paz, você não está tendo. Cadê essa pessoa? Não é nossa irmãzinha. Cadê você? Você falou, eu vou embora de casa. Aqui menos esperar, não vai me achar mais. Cadê essa pessoa? Vocês têm vergonha de levantar, não? Tem coisas que é melhor, né? A gente quer, mas não. Quem vai sair da tua casa é quem quer que você saia de lá. Cadê você? Quer a benção? Não quer? Não precisa ter vergonha. Não é. Cadê essa pessoa? Quer a benção? Eu vou embora dessa casa. Quer a benção? Não quer, mas lute contra esse pensamento. Quando convém a briga, a discussão, não vai embora, não. Pede para Deus levar para longe da tua casa o que está causando a briga dentro do seu lar. Tem uma criança, que essa criança está passando uma perseguição na escola e já reclamou com a mamãe. Deus quer dar um livramento para a tua criança. Cadê o responsável da criança? Está passando uma perseguição. Quer a benção? Recebe. Deus está dando livramento para a tua criança. Queria machucar a tua criança. E tu anda tão chateado que parece que não resolve nada. Continua. Mas o Senhor vai mudar isso aí lá na história. Pode descansar o teu coração. Tem uma pessoa aqui no nosso meio, que essa pessoa, tem uma pessoa da sua família, que essa pessoa não escuta ninguém. Tudo que você fala é a mesma coisa de estar falando com uma pessoa que não escuta. Mas o Senhor fala assim para tu agora se calar e só orar, porque a oração que vai ter mudança. Cadê você? Não fala mais nada não, que não vai adiantar. A tua oração que vai ter a mudança. Quanto mais falar, mais vai pirraçar. Tem uma pessoa aqui no nosso meio que você está tendo muita tontura. E o Senhor me mostra a pessoa com labirintite. E essa labirintite, ela está vindo forte. Você pode ter uma queda, e essa queda te machucar. E Deus quer te dar o livramento. Cadê essa pessoa? Aqui, ó. Recebe o livramento da mão do Senhor. Aí eu penso que a pessoa, ela acredita que tá aquele enjoo, né? Parece que tá com aquele estômago, aquela coisa ruim. E tu ia cair, ia machucar, mas Deus não deixa, Ele cuida, Ele segura. Tem duas pessoas aqui com causa na justiça, viu? E já faz mais de 2 anos que essa causa está lá e está perdida. Mas o Senhor disse que, ó, Ele manda um anjo lá e tu vai ver o que Ele vai fazer. Cadê? Aqui é uma. Cadê outra pessoa? Cadê outra pessoa? Lá atrás. Recebe no nome de Jesus. Tem uma pessoa que tem uma pessoa da sua família que não gosta de você. E você sabe, está por aqui, ó. Você olha, você fala, não gosta de mim, mas não é a pessoa. É o que está naquela pessoa que não gosta de você.
O Senhor fala para você entrar numa campanha para aquele demônio cair por terra. Cadê você? É você mesmo. Mas o demônio que está naquela pessoa, o teu ódio, sabe por quê? Porque a campanha, mas que campanha? O Senhor vai te revelar. Vai ter que sair da vida daquela pessoa. E aquela pessoa vai ter transformação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem 5 pessoas aqui no nosso meio. Que essas 5 pessoas, você entrou nessa batalha da campanha. Terminou hoje. E o Senhor fala para essas 5 pessoas: aguarde, porque o que tu plantou, tu vai colher nessa campanha. Cadê? 5 pessoas. Aqui é uma. Tem aqui, recebe aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Prepara, porque grande é o que Deus vai fazer em intermédio dessa campanha. Tem uma criança, e essa criança, ela não tem paz à noite. Essa criança acorda chamando pela mãe. E não é criança pequenininha de colo. Já é criancinha grandinha, que não é para dar trabalho. Mas tem um espírito chumirim que está perturbando essa criança. Cadê o responsável? Lá, leva a benção. No nome de Jesus. Tu vai ver essa criança passar a dormir. Porque tá difícil a coisa, né? E não adianta brigar, porque não é a criança. É o espírito chumirim. Mas está caindo por terra nessa noite. Tá vendo? Ore pelas crianças. Ora, faça campanha pelas crianças. Tem uma pessoa aqui no nosso meio que eu vejo essa pessoa de joelho. Essa pessoa sempre na madrugada, ela ajoelha assim no pé da sua cama, né? Enquanto está orando, teve um dia da oração na madrugada que você sentiu que algo passou. E o Senhor disse que foi um anjo que te visitou. Cadê essa pessoa? Foi o anjo que te visitou. Cadê aqui? Recebe no nome de Jesus. E aquele momento ele levantou da tua oração que foi feita naquele momento. Eu tenho um medinho aí, né, obreira? Um sustinho, né? Mas foi o anjo que te visitou. Tem uma pessoa aqui que eu vejo uma bênção muito grande chegando até você. E é bênção grande que você já vem esperando, ó. Cadê essa pessoa? Quer a bênção? Lá, ó glória. Olha grande, hein? Meu Deus. E tá a caminho, já tá chegando. Tem uma pessoa aqui que eu vejo essa pessoa reformando a tua casa. Cadê essa pessoa? Eu vejo reforma. Cadê essa pessoa? Que a bênção não. Cadê essa pessoa? Eu vejo você reformando a tua casa. Lá atrás, recebe. E recebe pela fé. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Tem uma pessoa aqui no seu quintal. Eu vejo uma pilha. Não dá para ver o que é. E essa casa tem criança. E eu vejo escorpião. E esse escorpião é picar essa criança. Mas quando você levantar a tua mão, o Senhor vai enviar anjos lá, vai limpar, tirar todo aquele escorpião de lá. Cadê? Porque fez morada, ninhada ali. Cadê você? Quer a benção? Cadê você? Quer a benção? Não. Cadê essa pessoa? Quer levar a benção? Eu não sei o que é, se é alguma assim, coisa que está amontoada ali. Não é lixo não, igreja, pelo amor de Deus. É coisa que está amontoada, que a gente tem que guardar assim. E tem escorpião ali. E Deus quer dar o livramento, a criança ser picada. Cadê? Lá, recebe o livramento em nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui, que essa pessoa, você está escutando te chamar. E sempre te chama à noite pelo teu nome. Ó, é o Senhor te chamando para tu orar. Cadê essa pessoa? Não, diabo não, viu? É o anjo. Lá, te chama pelo teu nome certinho, né? Ele está me chamando, não tem ninguém chamando. É o anjo para tu orar. Não que tu não ora, mas o Senhor fala, ore mais, porque tem coisa grande para a sua vida. Aleluia. Tem uma pessoa aqui, que essa pessoa está para ter um derrame na sua vista. E para você saber que é você, tua vista queima. E parece que ela está seca. Cadê esta pessoa? Pode ter nem lágrima para chorar. Não. Cadê esta pessoa? O Senhor está te dando realmente um derrame nas tuas vistas. Oh glória, recebe aí em nome de Jesus. Arde, né? E está seca, né?
Grande é o livramento. Olha aí, tá vendo, igreja? Grande é o livramento de derrame nas vistas. Tem uma pessoa aqui, que essa pessoa, você está tendo muita perca de memória. E além de ter perca de memória, dá um zunido nos seus ouvidos. Deus quer te dar um grande livramento. Cadê esta pessoa? Quer o livramento da mão do Senhor? Aleluia, não. Cadê essa pessoa aqui? Recebe. É assim, irmã? Recebe o livramento em nome de Jesus. Missionário, o Senhor me mostra assim, que Ele vai levantar uma criança aqui. E essa criança vai ser levantada. E é Deus que vai falar na boca daquela criança. E vai trazer um recado para edificar a casa. Aleluia. E a missionária está muito preocupada. E o Senhor fala assim, vai ser para edificar a casa. Edificando a casa, vai dar força para a irmã continuar, missionária. Não para, porque esse chamado é Deus que te deu. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Não para. É cansado, é puxativo. Mas é Deus que chamou, não está chamado. Tem uma pessoa aqui no nosso meio, que essa pessoa olhou na sua casa e falou, eu queria tanto trocar, não sei se é guarda-roupa, não sei se é armário, não sei o que é, mas é um móvel dentro da tua casa, tu vai trocar, tá? Oi, glória, tu mesmo foi assim? E o que ela quer trocar, agora quer saber? Oh, glória, então toma posse aí, aleluia. Ela falou assim, eu queria tanta. Deus vai te honrar, mulher, aleluia. Tem duas pessoas aqui que você falou assim, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, não quero sair daqui sem o Senhor falar comigo. O Senhor fala assim, para você descansar nele. Tu está muito fatigada, muito aflita de alma. Duas pessoas, o Senhor fala para tu, isso, acalma. Cadê outra pessoa? Tá aqui, acalma. Pediu para Deus falar e está falando, acalma. Está muito fatigada. O seu problema está demais. A prova está demais. A solução não vem. Mas acalma que vai chegar. Deus não deixa ninguém desamparado. Aleluia. Tem um tempo da história. Aleluia, igreja. Não dá mais, a hora já se foi. Mas no nome de Jesus, quando Deus der a oportunidade, primeiramente a missionária, eu estarei aqui. Mas aqueles que não foi revelada, a melhor revelação foi tua presença aqui nessa noite. E ninguém aqui vai sair de mãos vazias, viu? Todos aqui estão levando algo do Senhor, da parte do Senhor, seja qual ela for, você está levando nessa noite, aleluia. Mas tem uma pessoa aqui que você está levando uma pessoa lá para dentro da tua casa, lá, uma pessoa lá, e foi para essa pessoa que você veio buscar. Cadê? Você mesmo. Tu está levando, viu? E Deus vai fazer, tá? Pode se preocupar, que Deus vai fazer. Mulher quer ser feliz. Sabe que mulher gosta? De atenção, de carinho. Mulher gosta, né? A casa, a mulher, o homem é o provedor, a mulher é a cuidadora, não é verdade? Ela tem um zelo do lar, mas ela quer ser reconhecida do zelo que ela faz pelo teu lar, pela tua família, pelos teus. Descansa teu coração, amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe a missionária e toda a igreja. Meus irmãos, eu gostaria que vocês colocassem as criancinhas ali na sala. Nós vamos dar um ovinho de Páscoa para cada uma delas. As crianças que tiverem, põe ela lá dentro da escolinha fazendo favor. Ela já está o ovo de Páscoa ali para dar para as crianças, em nome de Jesus. Amém? Todas as crianças entram ali para a escolinha. Aleluia! Tá? A tia vai dar um ovo de Páscoa para poder estar dando para cada criança, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Todos receberam a sua vitória, da glória a Deus. Creia somente, viu, irmão? Que Deus já te entregou a bênção, que Ele já te entregou a vitória. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Diga comigo, a vitória é minha. A vitória é minha. Pelo sangue de Jesus.
Diga novamente, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. De novo, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Então creia que a vitória é sua, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar, em nome de Jesus, amém? Para que Deus venha nos dar força,